Eu vou ler a partir do versículo 1 para a gente ter contexto. A pregação de hoje vai ser dividida em 3 partes, basicamente. Uma recapitulação muito rápida. A gente vai entrar no capítulo 5, a gente vai até o versículo 9 do capítulo 6 hoje. Portanto, sejam assim imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, que hajam ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Versículo 15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Versículo 5 do capítulo 6. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens,
porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Pai, que o Teu Espírito Santo encha essa reunião e encha os corações de sabedoria e revelação, e que, Senhor, essa mensagem, o tom dela não seja o tom que eu estabelecer, mas o tom do Seu Espírito. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor toque nas áreas sensíveis da nossa vida, com o Teu toque forte, Senhor, mas que muda a sorte de quem te encontra. O Teu toque forte, Senhor, muda a sorte de quem te encontra. Muda casamentos aqui hoje, Senhor. Muda relacionamentos entre pai e filho. Muda, Senhor. Muda os relacionamentos entre os irmãos. Nós não queremos como se nós pudéssemos te aprisionar dentro desse salão, Espírito Santo. Nós queremos te levar para a nossa casa. Nós queremos te levar para a criação dos nossos filhos. Nós queremos te levar para como nós tratamos nossas esposas. E as esposas tratam os maridos. Nós queremos levar para as questões cruciais do nosso tempo, Senhor. Nós queremos nessa manhã nos arrepender dos nossos pecados coletivos, culturais, Senhor. Nós queremos nos arrepender do racismo nessa manhã. Nós queremos nos arrepender do preconceito, Senhor. Nós queremos nos arrepender da rebelião contra o Senhor. Então vem com Teu Espírito aqui, ministra os nossos corações, nesse evangelho que não é uma filosofia vã, na qual nós ficamos filosofando e conversando, mas que fere as nossas vidas e os nossos corações e nos torna mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, amém. O Rick pregou sobre imitação na pregação passada, baseado muito nesse primeiro trecho que eu li. Então, só recapitulando o que o Rick disse, nós somos chamados por Paulo nesse primeiro momento do capítulo 5, a imitar a Deus como filhos amados. E no versículo seguinte, o chamado é para que, ao imitar a Deus como filhos amados, vão acompanhando aí comigo. Cara, eu acho que esse ventilador aqui está me quebrando aqui. Ele está virando a minha página. Ó, eu não quero virar a página. Essa imitação de Deus como filhos amados tem um modelo. E o modelo dessa imitação é o que está falando no versículo seguinte, que é tendo Jesus, o Filho amado, como modelo de autodoação. Então, aqui o que é estabelecido, quando é dito que nós devemos imitar a Deus como filhos amados, vivendo em amor como também Cristo amou e se entregou por todos nós, essa imitação que Paulo está dizendo, que o Rick pregou na semana passada, é uma atitude de autodoação. Só que muitas vezes a gente está presente na comunidade dos crentes e a nossa expectativa é receber alguma coisa do outro. E é muito legal você falar assim, mano, quero beber da sua vida, quero sugar o seu cérebro, quero ser um demogorgon na sua vida e sugar a sua alma. E a pessoa fala assim, calma, gente. Não sei se você sabe, essa expressão não é todo mundo que entende, não. As meninas do Michel estavam aqui e falaram assim, a menina chegou em mim e falou assim, quero beber da sua vida. E essa foi a ênfase que o Rick deu na semana passada, de admirar o outro, de admirar o que o outro tem. Só que essa visão de admiração, ela não pode se tornar uma visão de que as pessoas estão me devendo algo. Porque essa é a comunidade do crucificado. E a comunidade do crucificado imita o crucificado, que deu a sua vida em favor de nós. Se nós estamos sempre querendo receber alguma coisa dos outros, seja de completude de afeto emocional, seja alguma coisa que a gente está querendo completar, que a gente tem carência, isso precisa ser feito em Deus primeiramente. Porque se você só está rodeado das pessoas e nunca fica sozinho com Deus, Ele nunca vai achar espaço para te preencher. E você vai tentar sempre ser preenchido
pelas pessoas, então eu faço as coisas para ser aceito, ou eu espero que as pessoas façam algo por mim, e de repente você entra num ciclo de dependência emocional, e deixa eu te falar o final dele: dor, sofrimento, frustração. Sai desse ciclo. Recebe de Deus para que você tenha o que repartir. A expectativa de receber pode se tornar inclusive cobiça, que é o que Paulo condena nos próximos versículos. Então, do versículo 3 ao versículo 7, ele começa a falar assim, da vida que os imitadores de Deus não podem viver. Uma vida de imoralidade sexual. É como se Paulo estivesse levando a gente à reunião dos ímpios. Para ver a reunião dos ímpios, tem um texto de Ezequiel, onde o profeta é levado para ver a reunião dos sacerdotes que acontecem em portas fechadas, Marcão. E nessa reunião eles estão falando assim: Deus não nos vê. Eles estavam simplesmente projetando em Deus o que eles mesmos eram, que eram cegos. Eles projetavam em Deus um Deus cego. E Deus leva Ezequiel para ter essa visão. E é como se Paulo nos levasse à reunião dos ímpios, e na reunião dos ímpios tem imoralidade sexual, e na reunião dos ímpios tem cobiça, e na reunião dos ímpios tem impureza. E ele resume assim: nenhum imoral, nenhum impuro e nenhum ganancioso, que é idólatra, ele faz questão de dizer isso, herdará o reino de Deus e de Cristo. Por que cobiça é idolatria? Porque quando eu cobiço, eu estou querendo o que é do outro, e aquilo se torna o meu Deus. Tá perigoso falar de idolatria hoje em dia, hein, meu advogado? Quase fui chamado de satanista por falar o óbvio. Que coisa boa é ser famoso. Idolatria, cobiça é idolatria. Se você tem na sua cabeça que idólatra é só o cara que fica lá se curvando diante de um santo, de uma imagem de gesso, uma árvore, um pote, uma cinza de alguém que morreu, cobiça é idolatria. Em alguns textos vai estar avareza. Avareza é idolatria, porque é o contrário do caráter generoso de Deus. Não é que tipo assim, Deus tem traços do seu caráter que eu posso escolher alguns para não ter. Não, eu não posso ficar neutro com relação aos traços do caráter de Deus. Você fala assim, Deus é amoroso, mas eu sou muito rancoroso, então eu tenho muito ódio no coração, ou eu sou muito indiferente, que é o contrário do amor. Esse traço do caráter de Deus eu não quero, então você não quer nenhum outro. Porque o caráter de Deus é completo. Ao mesmo tempo que Ele é amoroso, Ele tem ira e Ele tem justiça. Ao mesmo tempo que Deus ele é severo no seu julgamento, Ele é misericordioso e chama pecadores ao arrependimento. Então não tem como escolher um ou outro caráter de Deus e conservar outros que sejam falhas no meu caráter. Isso é ser conformado à imagem de Cristo Jesus, que se chama processo de santificação. Do versículo 8 ao 14, ele fala assim: então, vocês viram essa reunião aí dos ímpios, né? Só que vocês têm que viver como filhos da luz. Os filhos da luz vivem de forma muito diferente. E o chamado de Paulo no versículo 14, que os comentaristas têm esse versículo 14 aqui como um hino antigo, baseado em algumas profecias e salmos. Ele fala o seguinte: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. E eu tenho uma esperança para essa manhã, é que nessa manhã haja ressurreição de mortos dentre nós. Deixa eu te falar, a minha pregação, minha retórica, minha oratória, ela não pode fazer nada. Mas o Evangelho por si só é muito poderoso. E a gente se reúne aqui não para contar uma história a respeito do Evangelho. A gente se reúne para pregar o Evangelho e ouvir o Evangelho na presença do Deus do Evangelho, que é Cristo ressuscitado. Então você pode ter vindo aqui até a passeio. Você pode ter vindo aqui até com seu coração duro. Você pode ter vindo aqui até para trabalhar. Porque tem uns brother aí que veio para trabalhar, está trampando. Mas você não tem como fugir. Você tem como fugir de mim, mas você não tem como fugir do Cristo ressuscitado. E você não tem como fugir do Espírito Santo de Deus. Então eu prego levinho. Saiam da sonolência do pecado, meus irmãos. E hoje a gente vai falar de pecado aqui.
Então a gente entra na pregação mesmo, eu só recapitulei o texto que o Rick pregou. Versículo 15 e 16. A gente entra na segunda parte aqui, eu dividi em 3 partes essa pregação. A segunda parte, que é, depois da recapitulação, nós vamos falar da absoluta necessidade de ser cheio do Espírito. Versículo 15 e 16 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu não sei se eu falei isso na última vez que eu preguei, mas nós recebemos uma palavra, eu e o Rick, que dizia assim, a pessoa compartilhou com a gente que ela percebia que nós éramos muito intensos, e a gente nasceu assim muito intenso, acho que essa é a característica com a qual a gente mais nasceu, e ao longo do tempo nós começamos a refinar a nossa teologia. Então a gente tem uma teologia muito boa, graças a Deus, uma teologia sóbria, concisa, só que ela sentia no Espírito que faltava uma coisa a gente desenvolver, que era o como. Começa com como. Como? Deus me livre. Só que o como é, como é que eu faço para viver essas realidades quando é dito o amém na reunião de domingo? Como é que eu faço para viver essas realidades quando é dito o vão com Deus, galera, no 242 na quarta-feira? Como é que eu vivo essas realidades quando eu saio do meu devocional de manhã e eu vou pegar o meu metrô bem cedinho e o metrô está lotado? E como eu vivo essas realidades quando o meu patrão cria um clima maravilhoso na empresa para a gente trabalhar? Como é que eu vivo essas realidades quando meu filho está fazendo birra, quando ele não quer dormir e ele tira sonecas de 20 minutos e eu estou precisando preparar uma pregação? E daí quando você fica com raiva dele, ele faz assim. Como é que eu vivo essas realidades dentro do meu casamento, sendo que eu e minha esposa estamos a ponto de divorciar? Estamos em pé de guerra. O Evangelho tem resposta para isso? Como é que eu vivo o Evangelho quando eu sofro racismo? E a minha reação imediata é querer vingança, ódio e revolução. E como é que eu vivo o Evangelho quando dentro da própria comunidade, que deveria fazer o contrário, eu ainda encontro os mesmos traços que eu encontro no mundo? Então você pode estar aqui dentro da igreja, pode estar dentro desse prédio, desse templo, se você preferir. E você pode continuar sendo insensato, é isso que Paulo está falando. Paulo não está escrevendo para não salvos, Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. Um insensato adormecido pela satisfação imediata dos seus desejos carnais. E o insensato, ele vive como se não fosse prestar contas diante de Cristo. Ele vive como se naquele dia ele não fosse encontrar com Jesus. E por isso Paulo está falando, ele deixa as oportunidades passarem. Ele fala, os insensatos deixam as oportunidades passarem. Mas o sábio vive de maneira a aproveitar ao máximo cada oportunidade. Ao máximo. Então, por exemplo, exemplos bobos. Assim, eu estou falando que você está sendo condenado. Mas o recadinho de chegar atrasado. Por que eu acho que é plausível chegar voluntariamente às 11 horas num culto, sendo que o dia do Senhor, que eu reúno com a igreja inteira, é um só? E os dias que nós estamos vivendo são dias cada vez mais maus, porque eu não aproveito ao máximo cada oportunidade. Sabe por quê? Insensatez. Você é tolo. Mas não se preocupe, tem salvação pra gente. O sábio sabe aproveitar ao máximo cada oportunidade, primeiro, porque ele sabe que os dias são maus. Diga comigo assim, dias maus. E o texto fala que além de saber que os dias são maus, ele procura saber, versículo 17, qual é a vontade de Deus. Fala comigo, procura saber.
Pergunta: você tem procurado saber qual é a vontade de Deus nesses dias maus? Essas oportunidades que precisam ser aproveitadas ao máximo, são oportunidades para quê? Paulo fala, oportunidades para fazer a vontade de Deus. Mas e se eu não estou procurando discernir qual é a vontade de Deus? A vontade de quem que eu estou fazendo? A minha. A compreensão, gente, da vontade de Deus tem que ser procurada. Tem que ser procurada por meio do relacionamento com o próprio Deus, tendo a palavra de Deus como fundamento. E daí no versículo 18 ao 20, aqui é o fundamento de tudo que a gente vai tratar a partir daqui, que ele diz o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O enchimento do Espírito para Paulo não é opcional. O Ale tem falado muito isso, ele já pregou isso num monte de lugar. Inclusive foi um outro vídeo que viralizou também, que ele falou assim: se você não é cheio do Espírito, você está em pecado, ele fala. A pessoa fala assim: oh, que absurdo! Me deixa viver a minha vida pela metade do Espírito. Ô gente, a realidade é que não tem pela metade do Espírito. Ou você vive sob o controle do Espírito, ou você vive sob o seu próprio controle. E se eu vivo sob o meu próprio controle, e meu coração é tendencioso ao pecado, é claro que eu estou em pecado. Não é difícil, Pedrinho. Receba inteligência. Paulo está usando o exemplo da embriaguez, porque na época tinham vários banquetes, eram banquetes de aniversário, banquete de casamento, eram até simpósios intelectuais, onde os intelectuais da época se reuniam para deliberar, Demétrio, deliberar sobre a sua inteligência. Sabe o que eles faziam? Comiam até se empanturrar, se embebedavam e contratavam as prostitutas da cidade para ficar no meio enquanto eles debatiam. E é por isso que Paulo diz que a embriaguez leva à libertinagem ou à devassidão. Porque ele está usando o exemplo desses banquetes, no entanto ele está falando assim: tem um outro banquete para vocês. E lembra que ele levou a gente para ver a comunidade dos ímpios? O que eles estavam fazendo, Vitinho? Visão de drone da sala cheia de ímpio. Loucura. Doideira. Nem pensa muito. E de repente Paulo traz a gente para uma visão de drone da sala dos sábios, da sala dos justos. E ele fala assim: olha lá o que eles estão fazendo. E de repente a gente vê uma comunidade que está falando uns aos outros salmos, hinos e cânticos espirituais, que está ensinando uns aos outros, falando a respeito da grandeza de Deus. Imagina isso. Que está louvando a Deus de todo o coração, e eles não estão isolados cada um no canto, eles estão falando uns para os outros. Paulo está falando assim: olha, é assim que uma comunidade cheia do Espírito vive. E a pergunta nessa primeira parte aqui: você tem procurado compreender a vontade de Deus, ou você tem vivido no modo aleatório? Talvez você fale assim: eu estou vivendo aqui, de vez em quando eu devo acertar a vontade de Deus, eu vou vivendo. Sabe quando você fala assim, você está fazendo uma prova que você não faz ideia? Você fala assim: vou chutar tudo D. De Deus. E cara, alguma eu vou acertar. E vai, ó. E toma. Alguma hora eu vou acertar a vontade de Deus. Vou viver a minha vida normal, gostando de Deus, sendo simpatizante e tal, tudo mais, tudo certo. E pá, e daí em algum momento eu vou acertar a vontade de Deus. Ou você fala assim: não, Ale, eu jamais viveria no automático, eu sou todo regradinho. Eu sou tipo John Wesley, eu sou metódico, fundador do metodismo. Eu jamais viveria no automático, minha vida é toda planejada, sem espaço para erros. Que maravilha, não é? Não. Sem espaço para Deus também? Espaço para o Espírito Santo tem ainda no seu planejamento? Se Ele quiser mexer no seu planejamento, Ele pode? Se Ele quiser ir contra a sua lógica, Ele tem espaço? Se o Espírito Santo quiser quebrar o protocolo da sua cabeça, Ele vai ser aceito? As ordenanças dele serão aceitas? Porque a Bíblia fala assim: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo, em Tiago 4, versículo 15.
Tiago fala assim, vocês estão fazendo planos, e fala assim, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, já está tudo planejado, é do jeitinho que eu quero, de repente alguma coisa sai dos trilhos, Marcelo. Você fala assim, meu Deus, Deus me odeia, Deus me abandonou, por que eu estou passando por isso? Eu tinha planejado tudo certinho, a vontade de Deus não é perfeita, organizada, mas você procurou perguntar qual era a vontade de Deus? Você procurou perguntar para a palavra? E você procurou perguntar para o Espírito? Provérbios 16:9, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Aleluia. Isso daqui precisa estar na nossa cabeça para tudo o mais que a gente vai tratar hoje. Isso aqui precisa estar na nossa cabeça para a gente entrar no versículo 21 e ir até o versículo 9 do capítulo 6. Porque apesar de na sua Bíblia aí ser divididinha, veio na sua Bíblia, quando chega no versículo 21, pode ser diferente de uma para outra, mas algumas terminam uma parte no versículo 21 e algumas jogam o versículo 21 para outra parte. Por quê? Porque o versículo 21 é a parte de transição. Só que na Bíblia, na carta que a galera estava lendo, não tinha essas divisões aí não. Não tinha capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tinha, como que está na sua aí? Vida em comunidade, deveres conjugais. Como que é? Lar cristão. Igreja lar cristão. Será que tem? Não tinha essas divisões. Então, o que a gente está falando a partir daqui não é um conjunto de regras para melhorar o seu comportamento. É o resultado de uma vida cheia do Espírito. Certo? Então, o resultado de uma vida cheia do Espírito é, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Ale, eu sou cheio do Espírito, eu oro em línguas o dia inteiro. Maravilha, que bom que você ora em línguas, você está edificando a si mesmo. Ale, eu sou cheio do Espírito, eu faço meu devocional todo dia. Maravilha, Dugão, é isso aí, mano. Parabéns, tem que fazer mesmo, disciplina, né? Disciplina espiritual. Se tiver uma aula de disciplina espiritual hoje no EBD. Ale, eu sou cheio do Espírito, eu assisto pregação da Helena Raquel. Ou se você é um pouco mais comedido, eu assisto pregação do Hernandes, que estava lá também. Do Hernandes Dias Lopes. E eu sou cheio do Espírito, eu fico assim, Henrique. Eu vou. Beleza, maravilha, gente. Só que o Paulo está falando o seguinte: você é cheio do Espírito? Então deixa eu ver se você consegue se submeter a outra pessoa. Vamos ver, essa é uma comunidade cheia do Espírito? Gente, nós provamos de presença do Espírito aqui, a presença de Deus no louvor, assim, de forma tangível. Quem provou? Quem experimentou de presença de Deus? Fiquei animadão. Já fiquei pensando no retiro já. Falei, coisa boa. Que é 3 dias só de iuhu! Beleza. Mas depois você parou de sentir a coisa do Espírito tocando o seu corpo. Você consegue te sujeitar a outra pessoa. Primeiro, o versículo 21 conecta com o que Paulo fala antes. Essa comunidade dos sábios é uma comunidade de pessoas que se sujeitam umas às outras. E olha que interessante. Paulo não menciona no texto se é uma comunidade de... fala assim, olha, as mulheres se submetem aos homens nessa comunidade. Olha, ele não fala da cor da pele das pessoas que se sujeitam uma a outra. Ele não fala da idade das pessoas que se sujeitam uma a outra, claro, né? O mais novo se submete ao mais velho, claro, né? Os solteiros têm que se submeter aos casados. É isso que o Novo Testamento ensina? Porque em alguns momentos... Gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Eu não prego a partir de... Como é que chama? Indireta, tá bom? A série da Bíblia, ela é maravilhosa, que eu não escolho o que eu vou pregar. E às vezes vocês acham que eu sou onisciente, que eu sei tudo que acontece na igreja. E eu não sou. Então, se em algum momento aqui, como a gente vai falar de situações que Paulo entra bem na vida comum, você fala assim, o Ale está falando sobre a minha vida. Talvez não seja eu, seja a palavra. Aí você pode ficar tranquilo.
Tá bom? Porque daí você está seguro. Porque a minha opinião, muitas vezes, ela pode falhar. Na maioria delas, talvez. Mas isso aqui não. Ah, Helena Raquel. Ela me inspirou. Palavra, palavra, palavra. Por causa do senhorio de Cristo, nós nos submetemos uns aos outros na comunidade. E o Espírito Santo não fica preso dentro das paredes da nossa reunião. Graças a Deus. O Espírito Santo não é um pombo de rua domesticado que fica aqui dentro, Espírito Santo. Eu vou sair e eu vou viver uma vida sem nem pensar no que o Senhor fez ou falou para mim no dia de domingo, sem nem pensar no que o Senhor fez ou falou para mim na quarta-feira no 242, ou em qualquer outra hora. E daí quando eu voltar a ser espiritual de novo, aí eu te encontro, eu abro a sua gaiolinha para você sair e a gente conversar. Não, o Espírito Santo é livre porque é Deus. O Espírito Santo é Deus e deve ser honrado como Deus, porque não é menos Deus que o Pai, nem menos Deus que o Filho. O Espírito Santo não pode ser aprisionado pelas nossas caixinhas religiosas ou não religiosas, porque tem muito religioso que acha que não é e chama religião de maturidade. Talvez você seja um. Religiosidade de maturidade. Religião é coisa boa. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, tanto na igreja como em casa. Versículo 22, aí a gente entra. Porque aqui começam as instruções de Paulo a respeito do que os teólogos vão chamar de códigos domésticos. Então ele vai falar de maridos e esposas, pais e filhos, senhores e escravos. Então, o que ele está fazendo é como a realidade de enchimento do Espírito Santo deve se manifestar na vida comum, como deve se manifestar na vida familiar, como ela deve se manifestar nos relacionamentos. Gente, não é possível que dentro da comunidade dos santos e ouvindo o Evangelho, sistematicamente a gente se sinta confortável de guardar amargura no nosso coração. E não se arrepender disso. E não enxergar isso como pecado. A gente precisa ter noção do risco que a gente está correndo. Porque o risco que a gente está correndo, sabe qual que é? De Deus ter nos entregado as nossas próprias paixões. Quando eu ouço o Evangelho, eu falo, isso é verdade. E eu olho para mim, o meu orgulho me impede de me arrepender. Talvez Deus me entregou as minhas próprias paixões. Nem que essa paixão seja eu mesmo. O meu senso de justiça, a minha verdade. Misericórdia, gente. Se Deus nos entregou as nossas próprias paixões, não há esperança para nós. No versículo 22 ou 24, eu quero fazer algumas aplicações desse texto. Do 22 ao 33, na verdade. Esse texto talvez seja o texto mais lido em casamentos, né? Pelo menos é o que eu leio em todo casamento. Eu já fiz o casamento de quem aqui? Levanta a mão. Eu li esse no casamento de vocês? Ah, mas você estava debaixo da figueira. Aí eu fiz um texto especial, né? Falei na hora. O do Marco, de ninguém eu li então. No de vocês? Quem mais que eu fiz aí? Eu li? Aí, gente, li. Olha aí. Nossa, eu fiz casamento, hein? Ah, gente, obrigado por me chamar. Que eu faço casamento e animo a pista. Uma oferta só. Versículo 22. Paulo começa falando com as mulheres. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeitas a seus maridos. Como então a sujeição mútua pela obra do Espírito se dá no casamento? E Paulo começa explicando pelas mulheres. E eu queria nesse texto aqui, no versículo 22 ao 33, primeiro dizer o que ele não quer dizer. Porque algumas pessoas vão ler esse texto e falar assim, sabe o que o texto está dizendo, gente? Que todas as mulheres têm que ser submissas a todos os homens.
Você não sabia disso, que tem essas interpretações? E sabe onde que isso chega? Que mulher não pode ser CEO de empresa, mulher não pode ser, policial, mulher não pode ter uma função onde ela corra o risco de exercer autoridade sobre outro homem. Só que, vamos lá, de receba inteligência, o texto está falando, as mulheres sejam submissas aos seus maridos. E outra coisa, o que é que submissão ou sujeição quer dizer aqui? Porque parece que as pessoas abordam o texto a partir do versículo 22 e não leram que no versículo 21 essa sujeição tem que ser mútua. As mulheres se sujeitam aos seus maridos e Paulo vai falar assim, e os maridos entregam as suas vidas pelas suas esposas. Mas vamos entrar, vamos lá. Vamos preparar. Primeiro, o que o texto não fala? Não pede que todas as mulheres se submetam a todos os homens. O texto fala da relação esposa-marido no contexto do matrimônio cristão. A submissão que Paulo fala aqui no versículo 22 é no Senhor. É voluntária, relacional e circunscrita ao casamento. É uma expressão de confiança e respeito dentro da aliança conjugal. Mulheres, vocês têm se submetido assim aos seus maridos? O texto não ensina que a mulher seja inferior em valor, inteligência, espiritualidade ou imagem de Deus. Porque alguns vão interpretar o texto dizendo, essa sujeição aqui é porque a esposa tem que adorar o seu marido. A esposa tem que orar para o marido e ver Cristo. Não, ele é como Cristo, ele não é Cristo. E outra coisa, é muito importante isso aqui que o texto fala. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Olha que interessante que nesse ponto aqui, Paulo não enfatiza que Cristo é Senhor. Porque muitos homens, prontos a colocar sua pecaminosidade para fora no casamento, e lendo a Bíblia e tentando instrumentar a Bíblia para a sua pecaminosidade, vai falar assim, minha esposa tem que me tratar como rei, porque a Bíblia manda. Tem que me tratar como Deus, porque a Bíblia manda. Eu sou um Deus dentro de casa. Eu sou o sacerdote do lar. Uau, não parece uma coisa maravilhosa? Só que, gente, o sacerdócio é de todos os santos. Se você é sacerdote, a sua mulher é sacerdote também. Nenhum dos dois tem mais acesso a Deus. E é isso que Paulo está falando aqui, que a mulher não é inferior ontologicamente, não tem menos acesso a Deus do que o homem porque é o sacerdote do lar. O que quer dizer o homem ser cabeça então? Vamos entrar nisso, vamos lá, a gente quer saber o que é ser cabeça? Ambos são iguais em dignidade, coerdeiros da graça da vida, como 1 Pedro 3,7 diz, a submissão é funcional e não ontológica. A gente vai ver que o homem e mulher se tornam uma só carne, nesse texto vai falar. Só que olha que interessante, Paulo vai falar no próprio livro de Efésios que já com relação ao acesso a Deus, não existe mais homem ou mulher, judeu ou gentio, escravo ou livre, porque todos têm o mesmo acesso a Deus. E ainda assim o judeu não deixa de ser judeu, o gentio não deixa de ser gentio. Na época a intenção de Paulo não era que, a gente vai entrar na parte dos escravos, mas ele estava plantando a semente que abolia a escravatura por dentro. Homem não deixa de ser homem, mulher não deixa de ser mulher quando se tornam um. Mantém os seus papéis, mas mesmo assim, todos têm igual dignidade e acesso a Deus. Esse texto aqui não legitima autoritarismo, abuso ou violência masculina. O marido é chamado para amar a esposa como Cristo. Não chama a esposa uma obediência cega. O contexto é de submissão mútua. Não significa que o homem deva ser alheio às atividades do lar. Vamos lá, gente? Amém? As esposas podem dar um amém? Hoje eu não sei se minha intenção é que o Espírito deixe vocês desconfortáveis. Minha intenção é que vocês cheguem em casa e perguntas difíceis sejam feitas um para o outro. É fácil terminar o culto e sair andando, né, e ignorar. E quando é um a respeito do outro? E quando é a respeito a honra devida um ao outro? Respeito à honra a Deus eu posso ignorar. Deus não vai me cobrar, mas tua esposa vai.
ser o cabeça aqui, o marido ser o cabeça da esposa, a gente não consegue fugir da interpretação bíblica de que Paulo vê uma posição de liderança no homem. O problema é que a gente deturpou o que é liderança. Liderança é ser proativo e chamar e promover o culto doméstico. Liderança é ser proativo e não tipo assim, eu ajudo a minha esposa em casa. Você ajuda ela? Não é tarefa sua também? Eu ajudo ela com os afazeres de casa, mas não é responsabilidade sua também lavar a louça? Eu ajudo ela com as crianças, mas não é responsabilidade sua também botar a criança para dormir? Eu ajudo ela a dar remédio para as crianças e tudo mais, mas não é responsabilidade sua também acordar? Você não é o líder é o que mais serve. Por isso Jesus é o diácono de Deus, que veio ensinar a servir, não dizendo como o serviço deveria ser feito, mas mostrando como o serviço se parece. Agora, a fama dos homens na sociedade no geral é um bando de imbecil, que não consegue prestar atenção em nada, que não consegue planejar nada. E apesar da gente poder ser imbecil, ser burro não é pecado, infelizmente. Mas aí a gente vai se acomodar? Maridos, homens, nós vamos nos acomodar a serem os idiotas? E daí, a opção a não ser um idiota é você subir numa montanha para os caras te falar que você não pode trair sua esposa. Lê, mas é uma bênção, não sei o que. Abre a sua Bíblia, lê Efésios 5 e fala assim, olha, eu não posso trair minha esposa. Que tal eu procurar uma igreja? Que tal eu entrar numa comunidade? Que tal eu confessar os meus pecados? Que tal eu procurar ajuda para o meu casamento? Que tal eu invocar o nome de Deus na minha casa? O marido deve ter proatividade para garantir a shalom no lar. A esposa tem que zelar para que essa parceria e cuidado estejam acontecendo de forma suficiente. Ser o cabeça, gente, não é reinar ou dominar, é servir, é propor, é dar manutenção. Maridos, vocês que chamam as suas esposas para passar tempo com Deus juntos, são vocês que fazem isso? Porque geralmente a fama é, a mulher é uma mulher de oração, uma mulher de Deus, e o marido não sabe achar Malaquias na Bíblia. Maridos, vocês dão manutenção à vida espiritual do lar? Porque a função do líder é inspirar, é propor, é dar manutenção, é ver como é que está acontecendo. A função do líder é ser o primeiro a se humilhar e pedir perdão. Esse texto não ensina passividade masculina. A liderança masculina é servil e gentil. Ela toma iniciativa para a conversa. Não dá base para individualismo dentro do casamento. Não fala de espiritualidade isolada, porque o marido deve servir, o texto diz, na santificação da esposa. E a esposa também servir na santificação do marido. Ambos são instrumentos de Deus na formação espiritual um do outro. A pergunta é, vocês têm conversado um com o outro com relação às suas áreas de pecado e santificação? Maridos, vocês sabem em que área suas esposas enfrentam a maior luta delas contra o pecado? Ou elas são perfeitas? São como mães. Esposas, vocês sabem se o marido de vocês é livre da pornografia? Vocês já fizeram essa pergunta? Noivos e noivas, já fizeram a pergunta se um ou outro é livre da pornografia? Como é a luta do seu marido contra a pornografia, contra como ele lida com dinheiro, se ele é mentiroso? Vocês têm sido promotores, incentivadores do pecado ou da santificação no outro? A casa de vocês é um lugar de fofoca ou a casa de vocês é um lugar de oração? A casa de vocês é um lugar de maledicência ou a casa de vocês é um lugar de bendição?
Porque o povo ali, cheio do Espírito, ora em línguas, fala salmos e cantos espirituais, mas dão graças a Deus o tempo todo. Graças a Deus. Graças a Deus. Vocês já sentaram para conversar sobre a vida sexual de vocês? E como tem uma ligação curiosa entre Efésios e Malaquias, eu quero ler um texto de Malaquias aqui. Malaquias, capítulo 2. Vocês estão com tempo hoje, gente? Dia do Senhor, né? Onde é que está Malaquias? Procura Mateus aí e volta um pouquinho. Malaquias, capítulo 2, versículo 13. Vocês lembram da pregação Restos para Deus? Que o profeta Malaquias faz perguntas retóricas. E ele continua fazendo isso, ele diz assim: a outra coisa que vocês fazem, vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, vocês choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Versículo 14, e ainda perguntam, por quê? Por que, Senhor, o Senhor não dá atenção às nossas ofertas? Por que, Senhor, eu estou chorando no seu altar, geme e chora, geme e chora. Por que, Senhor? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que fez vocês um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as mulheres, ou em outras versões, vivam a vida comum do lar, e tratem-as com honra, como parte mais frágil, cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Senhor, porque eu tenho clamado ao Senhor e parece que o Senhor não me ouve. Senhor, eu tenho chorado no seu altar, depositado, eu tenho ofertado, Senhor, eu tenho sido generoso, eu tenho clamado diante do seu altar e parece que não tem resposta. Deus odeia o divórcio, eu odeio o divórcio porque eu sou vítima da desgraça que é crescer com pais separados. Hoje parece que o divórcio virou mato. Apesar da Bíblia dar sim abertura legítima para que em alguns casos divórcio aconteça, a Bíblia jamais aponta o divórcio como a primeira opção, como a saída mais fácil, ou alternativa caso não esteja dando certo, ou não nos entendemos, ou não amo mais ele, não amo mais ela, ou não estamos mais felizes, vou em busca da minha felicidade. Isso é mentira do diabo, que não conhece o que significa aliança matrimonial. Maridos, prestem atenção na advertência do Senhor. Suas orações podem estar sendo impedidas, suas lágrimas podem estar sendo colocadas no altar, e você continua perguntando por que Deus não me atende, e é porque você está sendo infiel à mulher com quem você fez uma aliança diante de Deus. Ale, mas eu nunca traí a minha esposa, mas você prometeu amar e cuidar, você prometeu respeitar, você prometeu que seria na saúde e na doença, você prometeu que seria na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, você prometeu. Malaquias fala, e talvez você tenha se coberto de violência, e afastado e repelido, você não tem tratado sua esposa com honra. Talvez você não tenha tratado como Cristo tratou a igreja, trata a igreja. E você tem tratado talvez, desculpa as crianças, mas uma hora vocês não precisam aprender isso, sua esposa como um objeto sexual.
Talvez você tenha tratado sua esposa como uma prostituta, procurando ela só para sexo, e você não supre ela emocionalmente. Você não pastoreia a sua casa, você não se entrega, você não se doa como Cristo se doa pela igreja. Você espera que ela se sujeite a você, você espera que ela te obedeça, mas você não quer morrer como Cristo morreu. Você não tem estado atento às necessidades dela. Você não tem tratado ela como a parte mais frágil, como Pedro fala. Não tem tratado ela como coerdeira do dom da graça. Você não tem cumprido a sua promessa de fidelidade. E por isso seu casamento está caindo aos pedaços. Tem marido, gente, que precisam cair na real de que ainda precisam se converter. Ah, Lê, mas você só está falando dos homens, fala das mulheres também. Vai chorar. Não é o cabeça? Você não queria ser o cabeça? Mas ninguém fala das mulheres. Vamos ser homem, gente. Não é aquele, é para ser homem, eu tenho que deixar meu bigode crescer. Comprar uma chopper. Tem que ser cavernoso. Isso não é masculinidade bíblica, não. Masculinidade bíblica é dar a vida. Dá a vida. Mas ainda tem esperança, meus amigos. Tem esperança para a gente. Se arrependa, essa é a esperança. Esposas, se arrependam. Mas se tivesse mais programação para casais na igreja, amém? Bora fazer mais programação para casais, Thiagão? Estamos pensando, né? Amém. Mas deixa eu te falar um negócio. Não terceirize o seu fracasso. Não terceirize todo o fracasso espiritual e moral, agora por falta de estrutura da igreja. Se arrependa, meu amigo. Não terceirize o seu arrependimento. Eu não posso me arrepender por você. Uma estrutura maior não pode se arrepender por você. Você tem uma Bíblia e Deus fez você um sacerdote. O sacerdócio é de todos os santos, não de todos os machos. Mulheres, vocês exercem sacerdócio diante de Deus também. Homem e mulher são sacerdotes do Deus Altíssimo. Gente, para desse negócio do aniversário do seu filho, você chamar o pastor para orar pelo seu filho. Bota a mão na cabeça dele e ora por ele, como você deveria estar fazendo todos os dias. Eu não vou estar na sua casa todos os dias orando pelo seu filho. O Rick não vai estar lá na sua casa, mano. Tá precisando discipular seu filho? Deixa eu ensinar para ele aqui, vamos montar uma pregação aqui para ele. Seu filho vê você orando, seu filho vê você lendo a Bíblia, seu filho já te viu chorando diante de Deus. Você coloca a mão na cabeça dele, você abençoa ele, você pede, Deus, que esse menino se converta, que ele te encontre. Pastor, ora por nós. Claro que eu oro por você. E você ora? Pastor, ora pelo meu casamento. Claro que eu oro pelo seu casamento, na hora. Mas você ora. Vocês oram juntos. Aí quando a bomba explode, você acha que um gabinete vai resolver. Você crê na restauração do seu casamento? Se você está passando por dias difíceis? Ou você vai entregar os pontos igual o mundo e partir para buscar a vida que você se sinta bem? Que você vai se sentir bem só até Jesus voltar. Maridos e esposas, agora vamos para o capítulo 6. Eu só queria... Vocês estão comigo? Sim. Estão com tempo? Sim. Essa parte antes do capítulo 6 termina da seguinte forma. Paulo fala, grande é esse mistério, e quão grande é o mistério do casamento. Só que ele não está falando do relacionamento, que já é um mistério grande, mas ele está falando, me refiro a Cristo e à igreja. Sabe por quê? Porque o seu relacionamento com a sua esposa, marido, e o seu relacionamento com o seu marido, esposa, foi criado
para refletir o relacionamento de Cristo e da igreja. Então, se tem uma coisa com que Deus se importa, é casamento. Porque o maior desejo do coração dele hoje é casar com a noiva dele. E deixa eu te falar, não existe pecado tão grande, não existe situação insolúvel que seja maior que o sacrifício que Jesus fez pela sua igreja. Nenhum pecado é mais forte que o sangue de Jesus. Enquanto a vida, há esperança, gente. Oh Deus, restaura casamento, Senhor, nessa manhã. Entra com a sua graça nos lares hoje, Senhor. Entra nos casamentos que estão a ponto de acabar, Senhor. Mas entra também nos casamentos que estão saudáveis. Nenhum de nós é perfeito, Senhor. Nenhum de nós. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Em nome de Jesus. Mexe com a minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti. Que o Senhor é meu bem maior. Versículo 6. Capítulo 6, versículo 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra e paz. Não irritem seus filhos, não dominem os seus filhos, antes criem seus filhos na instrução e o conselho do Senhor. Paulo está seguindo o mesmo princípio de sujeição mútua. Assim como os pais têm que criar os filhos no temor do Senhor. E é interessante que ele fala, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Porque na hora que o seu pai fala contra o que o Senhor está dizendo, em algum momento, isso vai ter que ser desobedecido. Sim. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, instruem e aconselhem os seus filhos no Senhor, sem irritar, sem autoritarismo. A família é lugar de honra mútua, de formação espiritual, é lugar de amor. E, gente, tem um princípio que Paulo está estabelecendo aqui, que é: vocês todos são iguais perante Deus. Homem e mulher são iguais perante Deus. Não existe um que seja superior e um que seja inferior. O mesmo vai ser feito com escravos e livres. A gente vai chegar lá. O escravo não é superior, o senhor não é superior ao escravo diante de Deus. Todos têm o mesmo Senhor no céu e os dois são escravos desse Senhor. E aqui também, os pais não são superiores aos filhos porque são mais velhos. E podem fazer o que quiser com os filhos porque são donos dos filhos. Os pais são mordomos dos filhos e os filhos são do Senhor. Então, nós pais não temos o direito de agir com os nossos filhos como se eles fossem nossa propriedade, porque eles são propriedade de Deus. Então nós não podemos ser autoritários com eles, mas nós também não podemos querer que eles vivam a vida que a gente não viveu. Agora eu vou projetar todas as minhas frustrações, vou projetar tudo que eu não vivi, e você vai viver no meu lugar, e de repente o menino não tem sonhos próprios. Ele não tem espaço para discernir qual é a vontade de Deus para a vida dele. A menina não tem espaço para sonhar qual é a carreira que ela quer seguir, porque o pai sonhou que ela fosse tal coisa, porque a mãe sonhou que ela fosse tal coisa. E de repente ninguém pergunta para Deus, ninguém está procurando discernir qual é a vontade de Deus, ninguém está procurando ser cheio do Espírito para abrir mão das próprias vontades e falar assim: Senhor, esse menino, essa menina é teu, é tua. Só que eu quero trazer uma outra aplicação aqui, com relação a pessoas mais velhas, pessoas mais novas são iguais diante de Deus. Porque Deus as vê por intermédio de Cristo Jesus. E eu quero trazer essa aplicação, que é a seguinte: a grande mensagem dessa carta é simples e profunda. Ninguém é superior a ninguém diante de Deus. Ninguém tem mais acesso a Deus por ser homem, por ser livre ou mesmo por ser mais velho.
Ser mais velho não é a garantia de sabedoria. Por isso que os pais devem instruir seus filhos no Senhor, no conselho do Senhor. Porque, gente, não é porque você é mais velho que idade é igual a sabedoria, não. Não, é porque eu tenho tantos anos de caminhada, é porque eu tenho, e você tem que sentar para me ouvir, e porque os solteiros têm que comer muito sal para conseguir chegar e trocar ideia, né? Porque os solteiros têm que se submeter aos casados, afinal, os casados são mais velhos, mais experientes. Parece que no momento que alguém casa, uma aura de maturidade toma conta dessa pessoa, e ela se torna um ser humano 2. E o solteiro? Ser humano 1. E já que a gente acabou de sair da parte dos casados, eu tenho um sentimento, mesmo que sutil assim, que dentro da igreja, que a gente pensa que o solteiro é menos digno de honra. Seja porque ele ainda não casou, seja só por ser mais novo. Mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa, essa comunidade aqui foi fundada por solteiros, essa comunidade foi desenvolvida por solteiros, e essa comunidade só está de pé e só está funcionando porque tem solteiros fazendo isso. Visita os ministérios da igreja um pouco. Aparece, entra dentro da salinha lá, vê no staff, vê no kids. Quem está ensinando as crianças lá? Solteiros. Quem está no evangelismo? Tem muitos casados no evangelismo também, mas graças a Deus. Estou falando que casado não faz nada não, vamos chegar lá. É claro que a gente passa por fases, então no começo a gente tinha só solteiro, só gente solteira, só gente com muito tempo e muita disposição, porque Paulo fala isso, que o solteiro faz melhor a obra do Senhor. Você não tem como competir com Paulo no seu argumento. Depois muitas famílias começaram a chegar, muitos mais casados começaram a ocupar posições de liderança, e glória a Deus por isso, é um processo, mas quando que a gente vai chegar no equilíbrio disso? E veja bem, eu não estou falando de cargos não, porque você pode ter pensado assim, Alê, mas quem estabelece os cargos é você. Eu não estou falando de cargo não, gente. Eu estou falando de coração ensinável. Eu estou falando de ouvir um ao outro. Falei hoje na EBD, se você chega em alguém, algum líder, e você fala assim, é porque, poxa, eu estava querendo ser tal coisa, sabe? Estava querendo liderar não sei o quê, estou aqui, você não me nota. O fato de alguém pedir um cargo, pedir uma posição para alguém, é a assinatura, barulho de assinatura, de que você não pode ocupar esse cargo. Porque a função de responsabilidade não é tipo assim, me coloca numa função de liderança para que eu possa liderar as pessoas. Me coloca numa função de liderança para que eu possa cuidar das pessoas. Que tal você cuidar das pessoas e elas te reconhecerem como um líder? Quando os diáconos foram levantados em Atos 6, não era tipo assim, estabeleçam uma função de diácono e falem que eles têm que ser, a partir do momento que forem ordenados, cheios do Espírito, de boa reputação. Não, já eram homens de boa reputação, já eram homens cheios do Espírito, já eram homens cheios da palavra. Então a comunidade reconhece, meu Deus, vamos reconhecer esses homens que já têm feito um papel diaconal. Quando que a gente vai ter equilíbrio? Quando que os casados tão experientes, em sua maioria, vão começar a ser mais hospitaleiros com os solteiros? Quando que os casados vão começar a levar mais os solteiros para dentro de casa para se ver como que se vive a vida cristã no lar? Como que se deve tratar a esposa? Um solteiro querendo casar. Como que você conquistou a sua esposa? Ou o seu marido? Ou será que não tem vida para mostrar e por isso precisam manter longe os imaturos? Provocações. Irmãos, os solteiros precisam sentar para ouvir os casados, amém? E os casados precisam sentar para ouvir os solteiros. Em nenhum lugar no Novo Testamento é ensinado que você se torna mais sábio no momento em que casa, ou que se torna superior 2.0 quando tem filhos. Então você já é superior quando casa, e você se torna superior quando tem filhos.
Porque alguém chega em você e fala assim, espera casar. Chega pro noivo e fala assim, espera casar que você vai ver. Aí casa. Ele fala assim, espera ter filho. Aí você tem filho, ele fala assim, espera ter o segundo. Aí você tem 2, 3, ele fala assim, espera se formar. Espera. Gente, não seja essa pessoa insuportável. Que na gravidez fica assim, ó. Ai, espera chegar até tal mês. Ah, não, você vai morrer. Você vai ver, você não vai aguentar não. Porque comigo, minha filha... Gente, vamos encorajar uns aos outros. Ninguém precisa dar carteirada não. Quanto mais você faz isso, mais bobo você parece. Gente, Paulo disse para Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. E olha aqui, deixa eu falar um negócio. Sim, há áreas em que um solteiro não vai conseguir aconselhar alguém casado. Tá tudo bem, mas enquanto ele estiver dizendo, está escrito, e a vida dele estiver comprovando essa palavra, qualquer um, independente de quem seja, deveria estar inclinando a cabeça para ouvir. E se isso é ofensivo para você, você tem um ídolo, que é a sua pretensa maturidade. E aos solteiros, Paulo diz a Timóteo, não repreenda asperamente o homem mais velho, exorte-o como se fosse seu pai. Se os solteiros não pudessem exortar os mais velhos, por que Paulo estaria falando para Timóteo a forma como ele deve fazer? Casado não peca? Trate os mais jovens como irmãos, Timóteo. As mulheres idosas como mães, como moças, como irmãs com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Solteiros, essa igreja aqui precisa de vocês. Casados, essa igreja aqui precisa de vocês. E a gente não é igreja não, onde senta um lado sem véu, outro lado com véu. Senta casado de um lado e senta os solteiros do outro. Os casados têm seus grupos intransponíveis e os solteiros têm seus grupos intransponíveis. E nenhum edifica o outro. De repente a gente é uma comunidade com vários microcosmos. Ô, gente, tenha vida intensa com o seu 242, mas de vez em quando sai da bolha para ver o que está acontecendo fora. Estão comigo? Vamos para a última parte. Estão com tempo? Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, versículo 9, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. O intuito de Paulo ao escrever a carta para os Efésios não era que em um tipo de movimento político eles abolissem a escravidão. O que ele está falando assim, existe essa realidade, eu quero ensinar vocês a viver enquanto ela existe. E o que ele faz é plantar a semente que corrói a lógica escravagista por dentro. Porque a lógica da escravidão, nesse tempo que era uma escravidão de escravos por guerra, estão comigo? Gente, essa parte é muito importante, tanto quanto as outras. Eram escravos de guerra. A lógica é, alguém que se considera superior ao outro, seja por ser de uma outra raça, seja por ser de uma outra etnia, seja pelo seu poderio militar, e acha que tem o direito de subjugar a outra pessoa aos seus serviços por meio da força. E Paulo fala o seguinte, não existe diferença entre escravo e senhor. Sabe por quê? Porque vocês dois são escravos de um Senhor que está nos céus. No Novo Testamento não tinha racismo branco e negro, como a gente pode ver, por exemplo, nos Estados Unidos, que é onde tem muita segregação.
onde na África do Sul, que teve o apartheid, por exemplo. Mas a mentalidade era a mesma, um tipo de pessoa é supostamente superior à outra. O dano óbvio é que os escravos eram humilhados, subjugados. E o dano não tão óbvio é que o escravo era entregue às próprias o senhor era entregue às próprias vontades do seu orgulho. E a realidade das igrejas no primeiro século, como a igreja de Éfeso, é que cerca de 20% dos cristãos gentios eram escravos. Vocês sabiam disso? Em Roma talvez seria mais ainda, só que cada escravo era tratado como cordeiro junto com os demais. Cada escravo era tratado como pedra viva no templo do Senhor. Haviam escravos que eram pastores, evangelistas, mestres, presbíteros, líderes da igreja. Os filhos dos escravos e os filhos dos líderes eram criados lado a lado como iguais. A igreja estava subvertendo a lógica escravagista do seu tempo, enquanto ninguém mais estava fazendo isso. Na tradição cristã, Onésimo, vocês lembram de Onésimo, que era escravo de Filemão? A tradição diz que Onésimo tornou-se bispo da igreja de Éfeso. Na igreja, crianças escravas e livres adoravam juntas. Paulo chama cada um de irmão ou irmã, dando família a esses escravos que tinham sido separados das suas famílias. Paulo reconhece neles autoridade moral, eles podem liderar, eles podem ensinar, eles podem exortar. Deus está falando para os senhores que Ele não se impressiona com a posição social superior deles, porque os olhos de fogo deles estão sobre os senhores também. E mais ainda, os escravos de alguma forma conseguiam encarnar melhor o título de escravo de Cristo, que geralmente era usado para a liderança apostólica, para os apóstolos. Porque Cristo mesmo, sendo Deus, assumiu a forma de escravo. E a humilhação de Cristo resultou em exaltação. E eu queria aplicar isso Claro que a gente não tem esse contexto aqui, e o máximo que a gente consegue fazer de uma aplicação nesse respeito é como a gente deve trabalhar. Relação patrão-empregado, então você tem que tratar o seu patrão com honra e trabalhar como se você estivesse trabalhando para o Senhor e não para Ele. Pessoas que têm empregados debaixo da sua autoridade devem tratar com honra. Só que eu não queria parar aí, líder e liderado e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante e a gente falou disso na EBD aqui, mas eu queria encerrar falando sobre racismo, preconceito e a comunidade do Espírito. Gente, por favor, preste toda a atenção que você tem, eu quero que você preste agora. Porque a gente já vem dando passos para falar sobre racismo, sobre preconceito, sobre discriminação. Muitos deles, nenhum de vocês tem visto, isso é proposital, e a gente tem puxado esse assunto aqui no púlpito. E no retiro a gente vai puxar muito mais, vai ter uma mesa só sobre isso. Mas a aplicação que eu queria trazer é que, a partir dessa última declaração de Paulo, que é: o Senhor de vocês está nos céus e não faz diferença entre as pessoas. Eu queria dizer, irmãos, racismo é pecado. E falar sobre racismo não é pauta de esquerda. Falar sobre racismo não é pauta de movimento progressista. Falar sobre racismo deveria ser pauta da igreja. Racismo é pecado porque ofende a Deus, despreza um ser humano feito à imagem de Deus, despreza a imagem de Deus no outro e acha que é superior por um tipo de construção social que também é pecaminosa. E talvez todos nós pensemos assim: mas eu não sou racista. Amém que isso seja verdade, que essa comunidade não tenha ninguém racista, ninguém preconceituoso. Mas apesar de você talvez não reconhecer isso, mesmo que você seja, ou você realmente não ser, nós temos elementos culturais que se infiltram sutilmente dentro da igreja, num tipo sistêmico de discriminação e de racismo. Será que uma comunidade onde a gente não tem nenhum tipo de racismo, haveriam comentários do tipo: cara, você começou a namorar a fulana? Eu não sabia que você gostava de meninas assim.
Assim como negras. Como? Por que isso é uma questão? Será que isso não faz a gente parar para pensar? Será que não existem outros sistemas e outras formas de relacionamento que podem estar contaminadas, infectadas pelo jeito que o mundo pensa? Pelo pecado? Os meninos solteiros. Eu não falei isso diretamente aqui e depois vocês podem ir conversar com o Léo e com a Cris. Eu não vou falar aqui porque eu não conversei com eles, eu não pedi para eles. Mas a história do Léo e da Cris é linda. É linda. Será que você não tem começado a namorar e não tem tido interesse? Eu vou usar aqui o exemplo das meninas negras da igreja, mas porque, não, é que eu não sinto atração, não, é que não é meu tipo, ou será porque você quer ser mais aceito socialmente? Será que os nossos padrões eu estou buscando uma mulher de Deus, ou eu estou buscando um homem de Deus, e que haja atração física para ter um relacionamento, é muito importante isso? Ou será que é porque eu quero ser mais aceito socialmente, e qual é o estereótipo que vai ser mais aceito socialmente e eu saio atrás disso? Eu quero contar uma história para a gente terminar, eu pedi para a Duda para contar. Eu não sei se todos vocês conhecem a nossa irmã Duda, mas a Duda é indígena. E ontem ela postou um vídeo sobre racismo que eu assisti. E vocês sabiam que a gente tem uma irmã indígena na igreja? Algumas semanas atrás, a Duda veio no evento do Temeros e ela me disse que foi a primeira vez que ela se sentiu à vontade para vir à igreja com as pinturas características da etnia dela. E eu falei, meu Deus, que coisa boa. Fiquei muito feliz. Algumas semanas depois, ela me procurou e ela falou assim, pastor, será que eu podia vir num culto com as pinturas? Eu falei assim, Duda, seria uma alegria para mim. Eu ia ficar muito feliz. Só que eu preciso te falar uma coisa. A comunidade é imatura em muitos sentidos ainda. Então, talvez você receba alguns olhares meio esquisitos, talvez você receba alguns comentários que não sejam legais. Por causa da imaturidade da igreja, em ser hospitaleira e receptiva com quem é diferente. Porque dadas as devidas proporções, entenda o que eu estou falando, eu fui um tipo de pessoa diferente que chegou nessa igreja. E eu não fui bem recebido. E eu não quero que isso seja reproduzido com quem quer que seja, por qualquer motivo que seja. A Duda veio com muita coragem, com muita fé. E daí, no final do culto, eu tentei falar com ela, eu tentei falar com você. Só que o pessoal estava assim, na minha direção. E bum! E depois eu mandei mensagem para ela e falei assim, e aí, Duda, como é que foi? Ela falou, pastor, foi difícil, tô mal. Que a gente conversando ali, ela falou assim, eu já sofro muito preconceito, muito racismo na universidade. Eu sou a única indígena de lá. Gente, se essa comunidade aqui não consegue ser hospitaleira o suficiente, nem que seja para aprender, você pode ser ignorante. Tá tudo bem, lembra? A gente falou aqui que ser ignorante não é pecado, não é errado. Mas se você não estiver disposto a inclinar o seu ouvido e aprender, você nunca vai ser hospitaleiro. E essa comunidade nunca vai ser hospitaleira. Deus é o Deus de todas as culturas. Toda cultura tem traços pecaminosos que precisam ser abandonados para que a gente possa abraçar o Evangelho. Mas isso não significa que a gente tem que abrir mão dos traços da graça comum que Deus colocou em cada cultura. Você já se perguntou o que significa esse anel que está na sua mão? Você sabe o que é? De onde veio isso? Você sabe que o anel que a gente está na nossa mão, a aliança, é pagão? Uma vez alguém me perguntou assim, Ale, eu acho que você tinha que explicar para a igreja por que você usa uma cruz no pescoço. Eu falei assim, se as pessoas não entenderam o que é uma cruz, e por que ninguém que vem com uma correntinha de prata precisa explicar o que é a correntinha de prata?
E por que se você vende calça bag e camiseta folgada, eu não preciso? Ah, por que você usa isso aí? Ah, não, é que é a cultura de São Paulo, sabe como que é? Porque é a nossa cultura, a gente está acostumado com a nossa cultura. Para a gente é óbvio, e quando o diferente chega, nós queremos excluir o diferente, nós queremos manter ele longe, porque ele é diferente de nós. Mas imagina se Jesus tivesse feito isso com você. Porque se existe uma coisa que é diferente, é nós e Jesus. O Evangelho nos chama para sermos o Evangelho não nos chama para ser uma massa evangélica sem rosto, sem história, sem cor, sem forma. Ah, eu virei crente, então eu deixo de ser negro, eu deixo de ter traços da cultura negra. Eu virei crente, então a Duda deixa de ser indígena. Eu virei crente, então eu deixo de ser japonês. Eu virei crente, então a gente vira uma grande massa. Sabe quando você pega um monte de massinha e mistura e vira tudo um negócio marrom? Então quando aparece alguém mais colorido, tipo Fernanda Taide, você fala assim, não, é colorido demais. É muito diferente. Tem que vir todo mundo de bege, né, na igreja. Tem que ter paleta de cor na igreja. Isso é maldição, porque Deus é um Deus de um povo de toda raça, tribo, língua e nação, de um povo de toda cor. Quando João olha em Apocalipse, ele vê toda raça, tribo, língua e nação. A multidão estava toda de branco, mas pensa só, como que João conseguiu diferenciar que eles eram de toda raça, tribo, língua e nação? Talvez tinham alguns com turbante, talvez alguns tinham, sei lá, elementos da sua cultura, porque todos os traços culturais que Deus depositou em sua cultura são ricos e preciosos para Ele, de forma que serão levados ao seu trono no dia do Senhor e entregues como tesouro. Africanos virão entregar seus tesouros culturais diante de sul-africanos, congoleses, moçambicanos, japoneses, chineses, venezuelanos. Em um dos comentários, um cara falou assim, irmão aí falando contra o conservadorismo, contra aí Bolsonaro, não sei o quê. Os caras não entendem nada que eu falei. Ele falou assim, onde não há liberdade não tem fé. Tinha que avisar a igreja do Afeganistão, então. Tinha que avisar a igreja da China, tinha que avisar os irmãos da Venezuela, tinha que avisar a igreja primitiva. Tinha que mandar uma mensagem para ele assim, tinha que avisar Paulo escrevendo em Correntes. Tinha que falar assim, Paulo, você não pode escrever sobre fé não, você está preso, viu? A gente tem que eleger gente boa, porque só tem cristianismo enquanto tiver gente boa no poder. Como se o evangelho tivesse circunscrito a esse tipo de liberdade. Um tipo de liberdade que política nenhuma pode tirar, porque nem a morte pode tirar. Porque quando matarem a gente, nós continuamos livres. Nosso corpo não morre. Esse é o evangelho. E as pessoas querem continuar presas aos seus ídolos. Presas aos seus ídolos políticos, aos seus ídolos ideológicos. Possessas ideologicamente. Eu sei que muitos de vocês esculhambaram a galera lá nos comentários. Não faz isso, gente. De verdade, você pode estar conversando com um endemoniado. Você tem que ter misericórdia dele. Estou falando sério. As pessoas estão possessas ideologicamente. A gente fala assim, o diabo parou de se manifestar nas igrejas, né? Ele parou de possuir as pessoas. Vai nos comentários do Instagram. As pessoas estão possessas. Meus amigos, as nossas ideologias são incapazes de nos dar a resposta que só o Evangelho pode nos dar. Talvez você pode falar assim, cara, mas é difícil, eu não consigo me relacionar muito com as pessoas negras da igreja, porque eu tenho medo de falar alguma coisa errada, eu tenho medo de errar alguma coisa. Gente, não estamos falando com militante, não. Estamos falando com irmão. Irmão. Numa mesa de conversa que eu estava conversando com meus amigos, eles falaram para mim assim, na militância, a resposta que a gente recebia era o ódio. Quando você sofre racismo, você tem que sentir ódio, porque o ódio vai mudar as coisas. O ódio vai transformar tudo, o ódio vai fazer a revolução. Só que eles começaram a perceber que o ódio não leva a lugar nenhum. Só o amor.
Só o amor transforma. Só o amor pode vencer o preconceito. Só o amor pode vencer o racismo. Só o amor pode extirpar esses pecados do nosso meio. E não é como se a gente pudesse permanecer neutro, tipo assim, é pecado e tal, né? Não é como pornografia é pecado, então a gente fala assim, só não vamos tocar no assunto. Não é só não ver pornografia, é ser santo com relação aos olhos. Não é só, não, a gente não gosta do racismo, é ser antirracista. Ale, mas como que eu faço isso? Tenha comunhão, meus amigos. Você está numa igreja cheia de pessoas diferentes. Você está numa igreja cheia de negros. Você está numa igreja que tem um indígena. Você está numa igreja cheia de pessoas com latinos. Uma igreja completamente diversa. A gente não tem como uniformizar essa igreja. Seria pecar contra a diversidade do corpo. Então, nós vamos levar o Espírito Santo para casa, meus irmãos. Essa é a mensagem hoje. A mensagem é, você quer ser cheio do Espírito, você quer falar com salmos, hinos e cantos espirituais, você vai levar o Espírito Santo para a sua casa e para o seu casamento. Você vai levar o Espírito Santo para a criação dos seus filhos hoje. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você vai levar o Espírito Santo para dentro do seu coração e ver se há racismo aí. E para ver se você não foi cooptado, para ver se você não tem esse veneno circulando dentro das suas veias, para ver se você não tem preconceito, se você não se sente superior aos outros. E isso não está circunscrito a nenhuma cor e nenhuma raça. Qualquer um de nós pode se considerar superior. Mas o nosso Senhor que está nos céus não faz diferença entre nós. Levem o Espírito Santo para casa. Levem o Espírito Santo para o casamento. Levem o Espírito Santo para a sexualidade de vocês. Levem o Espírito Santo para lavar louça. Levem o Espírito Santo para amar e respeitar o cônjuge. Levem o Espírito Santo para o mundo. É só pelo senhorio de Cristo e pela ação do Espírito que nós podemos vencer todos os pecados que nós falamos a respeito aqui hoje. E agora a gente vai cear. E eu quero convidar você a sondar o seu coração agora. E ver se nele esses pecados dos quais nós falamos estão presentes. E eu oro para que o Espírito Santo traga arrependimento agora. E se você tiver a oportunidade, que você possa levantar e ir até alguém a quem o Espírito Santo comunicar no seu espírito. Eu desejo ver cura acontecendo hoje, nessa manhã. Eu desejo ver maridos que estavam com as suas orações impedidas, se arrependendo e o céu se abrindo sobre nós. Abra os céus sobre nós agora, Senhor. Abra os céus enquanto o Espírito Santo opera arrependimento no nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Leva os meus irmãos, leva a mim, Senhor, a olhar para dentro dos nossos corações agora. E nos conduz ao verdadeiro arrependimento. Para que essa comunidade, Senhor, seja uma comunidade de acolhimento. Seja uma comunidade hospitaleira. Entre mais velhos e mais jovens, entre casados e solteiros, entre brancos e pretos, Senhor, entre latinos e indígenas, entre africanos e orientais, entre ricos e pobres, entre homens e mulheres. Brilha a tua glória no meio da tua igreja, Senhor.